Assim, senhoras e senhores, vamos iniciar o nosso primeiro painel no dia 11 de setembro, com o tema Compliance no setor de concessões de rodovias. Como moderadora, convido a jornalista Renata Agostini. Lembramos que as perguntas aos nossos painelistas sobre o tema poderão ser realizadas pelo app do Brasvias, que o senhor encaminha diretamente à nossa moderadora e ela é realizada durante a palestra. Convido como painelistas a subsecretária de Governança e Integridade do Ministério da Infraestrutura, Fernanda Oliveira. Fernanda Oliveira é delegada de Polícia Federal e, atualmente, subsecretária de Governança e Integridade do Ministério da Infraestrutura. Convido agora o sócio fundador da Saavedra e Gochevski, senhor Giovanni Saavedra. Giovanni Saavedra é advogado com experiência de mais de 17 anos nas áreas de governança corporativa, compliance, proteção de dados, investigações corporativas e direito penal empresarial. O seu escritório tem atuado fortemente na assessoria jurídica, bem como na assessoria e implementação de programas de compliance para empresas de todos os segmentos. Convido agora o sócio-diretor da Massi Consultoria e Treinamento, o senhor Marcos Assi. Mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC São Paulo, bacharel em Ciências Contábeis pela FMU, com pós-graduação em Auditoria Interna e Perícia pela FECAP. Instrutor de Controles Internos da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, instrutor do International Compliance Association para Compliance de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e autor dos livros Controles Internos e Cultura Organizacional, Como Consolidar a Confiança na Gestão do Negócio, a edição de 2014, e Gestão de Riscos com Controles Internos, Ferramentas, Certificações e Métodos para garantir a eficiência dos negócios. Esses são, dentre outros, uns das suas publicações. Bem, senhoras e senhores, estão aí os nossos componentes do painel Compliance no setor de concessões de rodovias, no qual passo a coordenação à nossa jornalista Renata Agostini. Obrigada, bom dia a todos. Vamos começar nosso painel com uma apresentação da secretária. Bom dia a todos. Primeiramente, em nome do ministro Tarcísio, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de expor para os senhores um programa que foi lançado agora no início do governo e estabelece as novas diretrizes do funcionamento da pasta Ministério da Infraestrutura na área de combate à corrupção. Bom, primeiramente, queria falar um pouco da minha formação. Eu sou delegada de Polícia Federal e reputo que esse convite para assumir a subsecretaria tem a ver com essa minha formação e um histórico relacionado a operações na área de desvio de recurso público, em especial, coincidência ou não, na área de infraestrutura, como foi o caso do estádio Mané Garrincha, do BRT, e outras ações que foram desenvolvidas pela Polícia Federal relacionadas a essa temática. A minha ação com o ministro Tarcísio iniciou há 9 anos atrás, quando ele ainda era auditor da CGU, e nós fizemos algumas operações policiais conjuntas. O ministro enveredou aí por outras áreas, e eu acabei atuando 9 anos à frente de uma delegacia eminentemente de combate a desvio de recurso público, onde fiquei esse período todo e, no final do ano, fui agraciada com esse novo desafio, esse convite, de assumir uma subsecretaria de Governança e Integridade no Ministério da Infraestrutura. Obviamente que o assunto é novo, é um assunto que ainda inspira interesse e surpresa aí, relacionada a alguns atores que não sabem muito bem o que esperar, mas a ideia do Tarcísio é exatamente
impor uma quebra do ministro Tarcísio, é exatamente impor um novo paradigma, estabelecer situações novas relacionadas à reputação e à percepção de como o assunto corrupção é tratado nessa pasta. Essa percepção do ministro e da equipe vem já do período da transição, entre outubro, novembro, dezembro do ano passado, onde se definiu a criação da Subsecretaria de Governança e Integridade. Ela não existia no organograma do Ministério da Infraestrutura e ela foi criada a partir do decreto 9676, que estabeleceu o novo organograma do antigo Ministério do Transporte, acoplou aí alguns órgãos, que eu imagino que os senhores já tenham ciência, e instituiu a Subsecretaria de Governança e Integridade. O interessante da normatização dessa subsecretaria, e que eu reputo um acerto de toda a equipe de transição, foi incluir os termos investigação, redução de risco à fraude, a palavra corrupção e lavagem de dinheiro. Isso, efetivamente, é muito inovador. Você vê no normativo de funcionamento interno de uma unidade dentro de um ministério a previsão textual de corrupção e lavagem de dinheiro, né? Verificando essa necessidade de combate, prevenção e repressão também. Uma das outras atribuições, orientar, coordenar as atividades de determinação de cultura e conformidade, prevendo incidências de corrupção, lavagem de dinheiro, controles internos, de análise de integridade de gestores, garantindo a responsabilização de terceiros. Percebam que isso tem um aspecto pedagógico muito significativo na hora que você apresenta essa normatização, tanto para o público interno quanto para o público externo. E nós também atuamos no auxílio ao secretário executivo e na indicação dos ministros de nomeação, designação, exoneração e cargo efetivo em comissão. Então, é toda uma ação relacionada à integridade institucional, à governança, à conformidade, que hoje é previsto num normativo extremamente relevante, num decreto, e instituiu essa nova unidade que hoje tem essa roupagem eminentemente de combate à corrupção. Bom, com esse desafio, eu cheguei no Ministério em fevereiro desse ano. O convite se deu em dezembro, eu cheguei em fevereiro desse ano. A subsecretaria, como eu disse, não existia. Eu fiquei sendo a única pessoa lotada na subsecretaria durante 4 meses. E essa é a realidade do serviço público. Eu sou do serviço público desde os meus 24 anos, então eu conheço como é que funciona e quais são as mazelas e as vantagens de se trabalhar no serviço público. A gente tem que definir ações simples e ações efetivas. Para quê? Nós não apresentemos para os gestores apenas produtos que fiquem no papel. A gente tem um histórico no serviço público de ter a apresentação de produtos que têm o seu lançamento, que são festejados, mas que não apresentam resultado efetivo, estatística, enfim, um produto eficiente. A minha preocupação, quando eu assumi a subsecretaria, dentro desse cenário, que não era um cenário favorável, era uma unidade que não tinha protocolo, uma unidade que não tinha rotina, uma unidade que não tinha nem pessoas, era só eu. Então, a minha iniciativa foi estabelecer uma ação simples, dentro dessa matéria integridade institucional, que levasse em consideração, obviamente, as atribuições verificadas no normativo referentes à lavagem de dinheiro, combate à corrupção, prevenção e integridade institucional. E foi aí que eu apresentei para o ministro Tarcísio a possibilidade de nós lançarmos um selo, que é esse selo Radar Anticorrupção, onde nós pudéssemos apresentar, num primeiro momento, pilares que fossem de fácil emprego, porque não adianta a gente apresentar situações extremamente complexas num universo de serviço público, onde a gente tem essa dificuldade estrutural, mas ações que fossem de fácil emprego e apresentassem um resultado efetivo rápido. Por quê? Porque eu precisava e preciso convencer o público interno e o público externo da efetividade do programa e da mudança de paradigma que o ministro determinou que se empregasse nessa gestão dele relacionada à temática corrupção. Bom, o programa, obviamente, é um compromisso do governo federal. Quando você vê a plataforma do plano de governo do atual presidente da República, você verifica que uma das ações mais destacadas é o combate à corrupção. Então, está dentro do plano de governo, do compromisso do governo federal. Como eu disse, é uma mudança de paradigma, então a gente tem que tratar essa situação
sabendo da dificuldade de emprego das ações, porque o cenário vivido no passado não era um cenário de combate, de ataque, de prevenção, de mapeamento de ações de corrupção, então é desafiador. Visa a melhoria da imagem do MINFRA. Todos os senhores sabem, o MINFRA, antigo Ministério do Transporte, foi alvo de várias operações da Polícia Federal. Como eu disse, uma das minhas primeiras operações foi no DENIT, há 9 anos atrás, e depois Ministério do Transporte. Então, é um cliente antigo aí da Polícia Federal relacionada a desvio de recurso público. E a ideia era exatamente também estabelecer esse novo viés de uma reputação mais ilibada relacionada às atuações da pasta. Também procuramos dificultar o desvio de conduta, reforçar a linha de defesa do Ministério da Infraestrutura e reprimir as fraudes. Para isso, nós adotamos ações voltadas à prevenção, supervisão, enfrentamento e mitigação de risco de fraude e corrupção no âmbito do Ministério. Notem, eu não estou dizendo que não vai acontecer fraudes. Onde tem gente, tem fraude. Onde tem gente, tem corrupção. Essa não é a pretensão do Ministério da Infraestrutura. Zerar o número de operações policiais. Na verdade, eu quero que tenham até mais. Eu defendo que exista um universo aí de operações e de ações, tanto da CGU, como do TCU, como da AGU, que possam apresentar uma transparência hoje na condução dos assuntos relacionados ao Ministério da Infraestrutura. Nós estamos falando, obviamente, os senhores sabem, do maior orçamento discricionário da União. Então, obviamente, vai ter ações de todas as ordens relacionadas à intenção de algumas irregularidades e de ganhos indevidos. O radar anticorrupção, como eu disse, gente, a ideia era estabelecer ações simples. Eu sempre falo que se a gente defende no serviço público o estado da arte, nós não tiramos o produto do papel. Não sei se aqui tem servidores públicos, mas quem é servidor público sabe do que eu estou falando. E como está na moda dizer, o ótimo é inimigo do bom. Então, a gente idealizou 4 pilares de fácil execução para apresentar esse novo momento do Ministério da Infraestrutura e também impor resultados estatísticos efetivos referentes ao funcionamento da subsecretaria e à forma como o Ministério trata esse assunto a partir dessa nova gestão. O primeiro pilar é conexão e integridade. O segundo pilar, profissionais do progresso. Terceiro pilar, canal transparência. E quarto pilar, guia rápido de conduta ética. Quem é da área de compliance dos órgãos sabe que eu estou falando conceitos que são conceitos batidos. A doutrina é uma doutrina clássica, não se muda apenas a percepção do uso dessa doutrina para cada órgão, porque cada órgão, se for na iniciativa privada, a iniciativa privada tem uma identidade, o serviço público tem outra identidade, outra personalidade. Então, a ideia é adaptar esses conceitos, que são conceitos já doutrinados aí, enfim, batidos, mas que a gente possa trazer eles para uma realidade de funcionamento de cada organismo que adota esses preceitos. O pilar 1, conexão e integridade, eu reputo o pilar mais importante, foi o pontapé, e saiu de uma necessidade de nós estabelecermos ações de cooperação com outros órgãos. Por quê? Porque você, no serviço público, não faz integridade isoladamente. Você precisa de outros órgãos de fiscalização, seja na esfera penal, seja na esfera civil, administrativa, que possam trazer produtos, trazer informações, trazer boas práticas e você modelar isso para o uso dentro da tua estrutura específica. Então, eu idealizei e apresentei para o ministro Tarcísio a possibilidade de nós formalizarmos um acordo de cooperação técnica, que foi, inclusive, o acordo 01 de 2019, do Ministério da Infraestrutura, com a Polícia Federal, com o Ministério da Justiça, obviamente o ministro da Infraestrutura, o ministro da CGU e o ministro da AGU. Esse acordo, ele prevê exatamente essas ações conjuntas de integração de bases de dados, de encaminhamento de informações e de tratamento daquelas informações que são encaminhadas. Note, a gente está falando de uma situação que no passado recente não acontecia. Os senhores não vão ouvir falar, e nem eu à frente de delegacia
como eu fiquei durante 9 anos, recebi qualquer notícia-crime encaminhada do próprio Ministério. E hoje a gente faz esses encaminhamentos. Desde o início do lançamento do programa, que foi em maio, nós fizemos mais de 50 encaminhamentos de notícias-crimes, tanto vindo de fora, como verificadas no ambiente ali da atuação interna do Ministério da Infraestrutura. Nós fizemos encaminhamento para a Polícia Federal atuar na esfera criminal, o que é assunto da esfera criminal. Mandamos para a CGU quando se trata de alguma situação relacionada à irregularidade administrativa, assim como o TCU e assim como a AGU, quando falamos de improbidade administrativa e também de conflito de interesse. Então, a possibilidade de ter essa normatização, de ter esse compromisso dos seus gestores máximos, que são os ministros, da interlocução de dados e do encaminhamento de documentos que gerem esse produto final nas instâncias investigativas, é uma quebra de paradigma sem igual na interlocução entre esses ministérios. Então, como eu disse, a gente faz o encaminhamento célere das irregularidades, criamos esse canal voltado à consulta e instrução de processo de seleção e também de avaliação de integridade. Por quê? Porque hoje a Subsecretaria de Governança ela faz a avaliação de integridade de todos os servidores que vão tomar posse em algum cargo dentro do Ministério da Infraestrutura e das unidades vinculadas. Por que a gente faz essa avaliação de integridade? Porque eu reputo não ser conveniente o ministro nomear alguém que foi indiciado por crimes contra a administração pública, alguém que foi denunciado por lavagem de dinheiro, por corrupção, alguém que tenha condenações graves em procedimentos administrativos disciplinares. A gente verifica também a incidência de nepotismo e ainda se aquela pessoa é sócio de empresa que possua contrato com a administração pública. Todo esse trabalho hoje é feito pela Subsecretaria com base nas bases de dados que foram disponibilizadas pela Polícia Federal, pelo Ministério da Justiça, CGU e AGU. O segundo pilar chama profissionais do progresso, também relacionado à linha de gestão de pessoas. A gente não pode falar de uma unidade preocupada com integridade institucional se ela não atua de forma efetiva, eficiente, no assunto gestão de pessoas. Então, nós normatizamos o processo de seleção e de indicação do Ministério da Infraestrutura. No passado recente, as indicações... Primeiro que não havia processo de seleção. O processo de seleção é uma novidade dentro do Ministério da Infraestrutura. Nós estamos no 8º processo de seleção, 8º edital, né? Então, é uma novidade aí para, de repente, pegar nos seus quadros do serviço público pessoas que se destacam e que, de repente, não tiveram chances porque não tinham qualquer tipo de contato ali no universo político. A gente sabe que as indicações, muitas vezes, eram feitas nesse formato. E hoje a gente instituiu esse processo de seleção que funciona como um concurso, onde a gente estabelece algumas etapas, entrevistas, entregas de currículo, avaliação de integridade, e entregamos o melhor nome dentro daquele quadro interno, daquela pasta, para o gestor máximo daquela unidade que está necessitando daquele servidor escolher. Entregamos 3 nomes, ele faz essa seleção e tem a chance de nomear uma pessoa adequada tecnicamente para ocupar aquela cadeira. Então, nós normatizamos uma portaria com esse processo seletivo e também com o processo de indicação. Por quê? Porque a gente sabe que, necessariamente, existem nomes que precisam ser indicados em razão de nomes, inclusive, que são de fora e que aí não vão passar por processo seletivo, mas não quer dizer que esses nomes não vão passar por um processo de avaliação de integridade. Hoje eles passam. Hoje a Subsecretaria emite um parecer de habilitação técnica, verificando eventuais incidências daquela pessoa para a ocupação ou não daquele cargo que ele está sendo indicado. Então, dentro dessa ideia e dessa intenção, nós editamos a portaria 545, que regulamenta o processo de seleção do MINFRA, e a portaria 544, que define a reputação ilibada. Então, a reputação ilibada, hoje, ela tem um conceito muito doutrinário, mas não tinha um conceito normativo. Eu cheguei a conversar com o ministro da CGU para garantir que efetivamente não havia uma portaria de reputação ilibada já publicada, já definindo quais eram os critérios.
de fato não havia, e hoje dentro do Ministério da Infraestrutura tem. Isso tudo serve muito de blindagem para qualquer gestor, não só para o ministro atual, para outros gestores, porque o conceito de reputação ilibada hoje está definido por portaria, e havendo a incidência de algum tipo de contraindicação relacionada ao candidato, não vai ser o ministro que vai estar, de repente, se impondo a não indicação daquela pessoa, mas sim o parecer de habilitação que verifica a inexistência de reputação ilibada de acordo com os critérios definidos por essa portaria. Nós também, dentro desse pilar, tentamos fazer a implementação do banco de talentos. Quem trabalha com banco de talentos aqui, não sei se tem alguém que tenha conhecimento desse assunto, é um tema muito difícil, muito complexo de implementar, e dos subitens, de todos os pilares, foi o único pilar que eu não consegui avançar. Existe, de fato, uma dificuldade da gente estabelecer um cenário ideal de banco de talentos, como funciona, por exemplo, na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, que eu considero o formato ideal. A gente tem hoje um repositório de currículos coordenado pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério da Economia, mas a gente não tem aqueles indicativos de pontuações do executivo como um todo, onde uma pessoa pode ir para outra pasta, onde eu consigo fazer um processo de seleção macro com todo o executivo federal. Então, essa foi uma dificuldade que eu ainda encontrei. E, como eu disse, a análise de habilitação ética e técnica, que é feita pela subsecretaria por meio de um parecer de habilitação. O terceiro pilar é o canal de transparência. Como eu disse, é um pilar simples, né? A gente quer fomentar o uso da ouvidoria, e essa percepção de fomentar o uso da ouvidoria parte também da iniciativa de fortalecer a ouvidoria. Nós temos uma cultura de considerar a ouvidoria como se fosse um mero serviço de elogios, de reclamação. Não. O ouvidor tem que ser uma pessoa qualificada, porque a primeira triagem de uma denúncia, e muitas vezes de uma denúncia grave de corrupção, vai passar por ele. Então, nós temos hoje um ouvidor extremamente qualificado, com uma equipe também qualificada, que faz essa primeira análise e encaminha para as áreas devidas. Tudo relacionado à corrupção é encaminhado para a subsecretaria dar o andamento devido. E, dentro dessa lógica de fortalecer a ouvidoria, nós também trabalhamos com a difusão, com o fomento do canal de ouvidoria. A gente quer que a sociedade, a gente quer que o cidadão, a gente quer que o público interno utilize o canal de ouvidoria, e a gente quer que ele veja resultado. Então, hoje eu falo que eu trato qualquer denúncia, da coisa mais simples à coisa mais complexa, com um grau de importância alto, significativo. Porque eu não trabalho só com um case, eu trabalho com a percepção de que o canal de ouvidoria funciona e que aquela denúncia vai ter um resultado nas instâncias devidas, um resultado efetivo. Então, nós fizemos uma divulgação maciça do canal, usamos WhatsApp, institucional, e-mail, enfim, esses veículos que os senhores já conhecem, e também a divulgação da portaria interna que regulamenta o tratamento da denúncia. Uma coisa que eu tenho me deparado em algumas palestras que eu tenho feito e algumas reuniões em outros órgãos, é que não existe uma portaria determinando e normatizando o fluxo de tratamento de denúncia. Esse é outro assunto extremamente importante quando se fala de ouvidoria. A gente tem que normatizar de forma minuciosa como é feito, como é encaminhado, os prazos. A denúncia ela não pode entrar e ter uma vida longa, né? Investigação e apuração pressupõe lapso temporal curto. Então, a gente tem que tratar tudo isso de forma normatizada para criar, de fato, uma rotina eficiente no universo da administração pública. Uma coisa relacionada à denúncia, e que também me deparei quando eu cheguei, obviamente o canal de denúncia já existia. Só que, antigamente, num outro momento, num outro cenário, num outro governo, as denúncias chegavam, vou usar um exemplo aqui, enfim, uma denúncia relacionada, vamos supor, a Infraero. A denúncia era encaminhada exclusivamente para a Infraero. Uma denúncia de corrupção, uma denúncia de conflito de interesse, uma denúncia de nepotismo, enfim. Depois que ela é encaminhada para a Infraero, não havia qualquer tipo de controle, não havia qualquer tipo de monitoramento, não se sabia o que tinha, qual seria o resultado, se tinha tido algum resultado, algum tratamento devido. Hoje, não. Hoje, essas denúncias elas vão para a Infraero, porque existe um normativo dizendo que elas necessariamente têm que ir, mas elas vão também para a subsecretaria. E a subsecretaria faz esse monitoramento. E se a subsecretaria verifica que a denúncia não está sendo tratada naquela unidade, a subsecretaria assume a instrução daquela denúncia, porque não existe monopólio de denúncia.
Então, se há exatamente essa percepção de não ação, de omissão, referente a alguma comunicação de crime ou alguma comunicação de irregularidade administrativa, a subsecretaria está atenta, seja qual for a temática. E o quarto pilar é o guia rápido de conduta ética. Nós fizemos um guia, como eu disse, com conceitos aí, que são conceitos que os senhores já sabem, quando a gente fala de corrupção, quando a gente fala de lavagem de dinheiro, quando a gente fala, enfim, nepotismo, improbidade, o conceito básico é entendido. E aí a ideia era a gente compilar isso num manual enxuto, uma coisa que não fosse aqueles manuais longos da CGU, quem teve acesso... Porque também os manuais da CGU são ligados mais para uma área institucional, né? Não para a área do usuário. Então, nós fizemos um manual de uma folha, e a ideia desse manual não é ensinar ninguém o que é corrupção, porque todo mundo sabe o que é corrupção, mas é exatamente apresentar esse momento que o Ministério da Infraestrutura vive hoje. É apresentar essa percepção e essa intenção da temática que está sendo, da importância que está sendo dada à temática combate à corrupção. Hoje, o ministro trata essa temática como ele trata os outros assuntos associados à atividade fim do Ministério da Infraestrutura. Então, fizemos a divulgação desse manual, fizemos as distribuições para todas as unidades vinculadas, orientamos que os gestores tenham esses manuais nas suas mesas, porque existe uma percepção ali de quem chega, como eu disse, tanto do público interno como do público externo, desse novo momento que o Ministério da Infraestrutura está vivendo. E a gente trabalha, sim, com efeito pedagógico. A gente nunca pode subestimar o efeito pedagógico dessa percepção de como está sendo tratado um assunto dessa relevância no governo atual. O quinto e último pilar foi lançado recentemente, é a supervisão ministerial. Nós verificamos, a partir de casos concretos, como algumas unidades do Ministério da Infraestrutura, no passado recente, não tinham qualquer orientação de boas práticas e não tinham controle relacionado aos resultados e às ações que apresentavam. Eu digo sistemática e controle sistemático e compilado em documentos. Então, óbvio, nós verificamos que um cenário mais adequado para a gente iniciar essas visitas, essa supervisão ministerial, seria as DOCAs. As DOCAs têm muitos problemas de muitos anos, e aí iniciamos, já fizemos na Codomar, já fizemos na CDRJ, vamos agora para a CODESP, e apresentamos, ao final, um relatório para o ministro de situações sensíveis, sugerindo, inclusive, afastamento de pessoas, para que ele possa ter um assessoramento técnico de decisões a serem tomadas em relação ao funcionamento daquelas unidades tão distantes aqui do órgão sede. É isso, gente. Procurei ser rápida, porque eu só tinha 30 minutos. Obrigada. Muito obrigada. Agradeço, senhoras. Obrigada, secretária. Vou, para a gente começar nosso debate, trazendo alguns temas que foram trazidos na sua apresentação. E aí a gente chama os nossos outros debatedores para trazer a perspectiva da iniciativa privada. Um aspecto a gente já tem no governo, já há muitos anos, estruturas dedicadas à auditoria, à fiscalização, à própria CGU, né, Ministério da Transparência. Mesmo dentro dos ministérios, dos diferentes órgãos, há muitas vezes já uma ouvidoria. Por que criar uma nova estrutura dedicada justamente à integridade e a acompanhar esses processos internos de fiscalização? Na verdade, as assessorias de controle interno, que são ocupadas normalmente por auditores da CGU, as ouvidorias, a própria corregedoria, elas já estão estruturadas e elas já têm um funcionamento aí conhecido dentro do Executivo Federal. Mas, em se tratando do assunto combate à corrupção, houve essa percepção dessa nova gestão de ter um tratamento especial. Essa tem que ser a palavra dada mesmo. A gente precisava de um setor imbuído nessa temática para que pudesse apresentar diretrizes específicas relacionadas ao recebimento, ao tratamento, ou seja, a prevenção, a repressão do tema corrupção e das suas ações. E esses atores que já existem, esses órgãos que já são estruturados, eles servem de parceiros, mas eles não se dedicavam iminentemente a essa temática. Hoje, a gente tem uma subsecretaria que se dedica.
Uma coisa que me chamou a atenção na apresentação é que um dos pilares é justamente o guia prático, é uma cartilha. A necessidade desse guia é porque vocês perceberam que os servidores, de fato, não sabiam o que não podiam fazer ou o que deveriam fazer, ou é uma forma de reafirmar esse conjunto de práticas? Bom, como eu disse, o guia tem conceitos muito simples, né? São conceitos ali do Código Penal, numa linguagem diferente, assim, mais adaptada, mas são conceitos muito simples. Eu acredito que servidores do Executivo tenham noção dessa percepção, principalmente os servidores de carreira, dessa percepção do conceito do tipo penal, ou, enfim, da irregularidade administrativa. Mas a gente precisava de um guia para estabelecer esse marco, né, de um documento, de algo palpável para ser distribuído, para ser entregue aos servidores, aos terceirizados, aos colaboradores, que eles pudessem ter essa percepção de que o momento era outro. A gente não viu esse guia sendo confeccionado em outro governo, ou com outros ministros de outros governos. Então, houve, de fato, essa pretensão de demonstrar essa janela de oportunidade que a gente vive e essa percepção do tratamento do assunto. Até aproveitar nesse ponto, Fernanda, porque quando a gente pensa em integridade, né, se pensa no combate à corrupção, à vantagem indevida, né, a coisa mais óbvia. Agora, é algo mais amplo, né? Você até citou já na apresentação alguns pontos. Queria aproveitar que a gente falou da cartilha e que você esclarecesse um pouco qual é esse conjunto de práticas que vocês estão olhando, ou o que evitar, né? Quais são os riscos de integridade que vocês estão mirando? Quando a gente fala de corrupção, é o cenário mais grave, né? O recebimento de vantagem financeira indevida, o oferecimento, ou a formação de quadrilha, mas não é interessante para nenhum órgão que se tenha incidência de nepotismo, por exemplo. E já existe uma forma já existem sistemas que fazem esse levantamento e que apresentam esse resultado para o gestor, para ele verificar a incidência ou não de nepotismo. Ou mesmo no caso de ações de improbidade, do mau uso da coisa pública, tudo isso está atrelado às atribuições da subsecretaria. Então, a gente se preocupa exatamente com assuntos que possam impor alguma fissura na integridade institucional do Ministério da Infraestrutura. Não necessariamente a corrupção, né? Nós não vamos descartar uma incidência de improbidade administrativa. Essa semana, por exemplo, a título de, enfim, exemplo mesmo, de curiosidade, eu encaminhei um ofício para a AGU, para a Diretoria de Patrimônio, solicitando a abertura de uma ação de improbidade de gestores que se autoindicaram para serem beneficiados de curso de MBA, sem um processo de seleção, sem um processo administrativo. Então, eles fizeram essa autoindicação, eles, de fato, receberam parte dessa capacitação. Houve a denúncia via canal de ouvidoria, nós fizemos o levantamento, nós verificamos a veracidade da denúncia, e, a partir dessa percepção de que não houve observância do rito legal, do que seria a concessão de um MBA para servidor público, nós compilamos isso num documento, encaminhamos para a AGU e solicitamos a instauração de uma ação de improbidade. Eu vou aproveitar esse tema, trazer já a visão da iniciativa privada. Eu acho que deve ser uma questão também abordada nas empresas, né? Esse tipo de cartilha, de guia, Marcos, ele é também essencial no caso das empresas. A gente viu que no setor público ele está se mostrando bastante importante. E no caso das empresas? Eu tenho... Desculpa, bom dia a todos, né? Falta educação, né? Minha mãe me deu, mas às vezes eu esqueço o compliance familiar, né? Filho, onde estiver no evento, dá bom dia primeiro, né? Onde estiver. Bom, eu tenho utilizado muito isso nas empresas, até porque é o seguinte, às vezes a política de conduta e ética ela é muito extensa. E as pessoas não têm o hábito de ler, né? Ele só lê quando passa por um ponto de auditoria, uma fiscalização, ele fala, onde está escrito isso que eu não vi, né?
Então, a gente tem feito muito esses manuaizinhos, sabe, com os principais pontos, sobre proteção de dados, sobre como se comportar no ambiente de trabalho, fora do trabalho, convivência interna, negócios, né, a parte comercial, itens primordiais para que você faça até, às vezes, workshop que as empresas fazem, né, entrega um manualzinho para cada um, e aí, anualmente, ela faz o quê? A renovação disso, tem uma mudança, ele assina um termo de aceite dizendo, ó, está lá no nosso manual, se quiser mais informação sobre o assunto, se especialize, né, sobre o assunto tratado. E é muito importante porque, vamos ser sinceros aqui, quantos daqui às vezes não mandam um e-mail para alguém com alguma regra, a pessoa te liga assim, o que eu tenho que fazer aqui? Né? As pessoas, elas não têm o hábito de ler. Né? São poucas as pessoas que leem, questionam e às vezes até melhoram aquilo que está escrito. Né? Então, às vezes, falta um pouco disso. Então, quando você cria um manual, é uma coisa mais rápida, que você vai entregar para ele dizendo, olha, isso aqui é importante. E algumas empresas têm feito o quê? No workshop, ela pega alguns PowerPoints com alguns termos do Código de Conduta Interna e dizendo assim, gente, isso aqui está escrito lá. Então, a partir de agora, ninguém vai poder mais alegar a ignorância do saber, porque esse é o principal ponto, né? Fazer com que as pessoas entendam que a empresa tem que ser protegida, a organização tem que ter protegida. Até a secretária falando ali, ela começou a comentar alguns termos ali, eu comecei, só muda o CNPJ e o CEP, os problemas são iguais, né? E a gente tem que tratar isso da melhor maneira possível, levar o conhecimento para as pessoas, porque às vezes ele sabe, tá? Só que às vezes ele esquece. Então eu falo que Código de Conduta e Ética é que nem remédio, ele tem prazo de validade. E de tempos em tempos você tem que estar renovando isso para que as pessoas não esqueçam. Giovanni, a gente está até aqui falando, né, um pouco da questão conceitual, né, do didatismo que às vezes é necessário, né, nesses guias e cartilhas. O que um bom programa de compliance hoje precisa ter? E aí eu já aproveito para te pedir, até para conceituar um pouco o termo, né, porque a gente está ouvindo compliance e integridade. Quando a gente está falando de um programa de compliance em uma empresa, a gente está falando do quê? O que ele precisa ter? Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria aproveitar esse momento para agradecer a Karina, a Cíntia, ao Raul, por terem me convidado para fazer parte desse momento. Parabenizar também pelo evento, que está muito bonito. Parabenizar o Ministério da Infraestrutura por essa iniciativa, Fernanda, que é incrível. Acho que a gente vai dar passos mesmo para mudar o Brasil se a gente tiver esse setor público e privado caminhando no sentido de desenvolver estruturas de integridade. Então, fiquei bem impressionado, eu não conheci em detalhe, queria parabenizar então pela iniciativa. Parte de compliance, eu acho que é importante a gente começar dizendo que não é compliance, né? Porque hoje em dia, inclusive ontem o pessoal estava brincando e foi falar, você vai falar de compliance? Ah, então eu não posso ter caneta aqui, eu não posso tomar uísque, não posso falar com não sei quem. Então tem essa ideia de que compliance, eu acho que é um pouco culpa de que hoje a gente chuta uma árvore e cai uns 15 especialistas em compliance, né? Então é um pouco a culpa dessas palestrinhas que começam a tratar compliance como se fosse um kit básico, assim, que a gente vai botando regrinha, e as pessoas nem sabem por que estão fazendo o raio da regra, né? E aí fica aquela coisa que não sabem nem explicar como deve ser feita a situação. Então, eu queria até começar com um exemplo que eu passei no escritório, que a gente há muito tempo já trabalha com isso, só para mostrar o dano que para usar um termo que o Marcelo Zenkner, amigo meu, agora que assumiu agora, inclusive o cargo de Compliance Officer da Petrobras, que ele gosta de usar, né, que é o integritismo. Cuidado com o integritismo, né, que é uma nova religião. Né, e os pastores do integritismo, eles costumam tratar então compliance como né, eles começam com aquela frase já, compliance vem do verbo to comply, que é estar em conformidade. Aí as pessoas que estão ouvindo a palestra, a primeira coisa que pensam, tá, e o que tem de novo? Porque afinal não tem que cumprir as normas desde que a gente existe, o que tem de novo, né? Então, quando a gente trata a compliance assim como estar em conformidade, isso gera um monte de confusões na prática. Só para dar um exemplo prático, então, um cliente nosso recebeu a visita a uma auditoria externa, tem um parceiro internacional, veio lá o VP de compliance, Big Four, toda aquela situação. A gente estava tranquilo, porque a empresa é muito séria, faz todo o trabalho.
e, de repente, eles estavam lá embaixo e nos chamaram para o VP de Legal, ligou lá e disse, nós temos problemas. Um norte-americano falava desse jeito. Descer aqui urgente, nós temos problemas. A gente chegou lá, eles, o que houve? Não, o ano passado vocês fizeram festa. Então, no Brasil a gente costuma fazer com frequência até. Mas no final do ano vocês fizeram festa e entregar panetones. Eu disse, nossa, agora vocês têm que ir para a cadeia, né? Entregar um panetone no final do ano. É um horror. O que vocês estão fazendo? Eu estou até vendo as manchetes de jornal, assim, funcionário público é pego recebendo panetones no final do ano, né? Com certeza é o nosso maior problema no Brasil entregar panetones para a pessoa, né? Tem, inclusive, agora uma delegacia especializada da Polícia Federal, né, na máfia dos panetones. Então, eu falei para os meus sócios, mas o que é isso? Então, a gente foi lá atrás de foto, evidências, etc. E o pior é que a piada nem é essa, né? Eu gostei desse caso porque eu posso contar em palestra, mas a piada não é nem essa. É que na semana seguinte estourou a máfia das próteses, lá, um novo capítulo da Lava Jato, e adivinha quem é que estava no centro do problema? Os obcecados com panetones, né? Então, eles estavam lá, ninguém come panetone na empresa, mas eles faziam tudo que era tipo de crime licitatório, né? Então, na prática, qual é o problema quando a gente entende mal o compliance? É que a gente foca naquilo que não é importante. Então, para responder a sua pergunta, o que é mais importante no programa de compliance? A gente já sabe que panetone pode. Não, panetone dá, só precisa tirar a foto e entregar. A gente tem que ver se é chocolate, daí tem que falar comigo depois, né? Mas, de qualquer maneira, a gente precisa... O principal ponto é uma adequada avaliação de risco. Se a gente não faz uma adequada avaliação de risco da nossa empresa, se a gente não entende do mercado, vocês que trabalham há anos no setor de concessionárias de rodovias, a coisa mais chata que tem um advogado chega lá que não entende do mercado e fica dizendo um monte de coisa que não faz o menor sentido. Primeira coisa, a gente tem que fazer uma adequada avaliação de risco, conhecer o setor, para depois construir um sistema de gestão de compliance adequado àquela empresa, àquela realidade, para aquele ponto específico. Porque o principal foco de um programa de compliance não é ter a política X, Y, Z, mas é, de fato, diminuir o risco da empresa. Então, isso é o principal ponto. Claro que tem alguns elementos obrigatórios, como canal de denúncia, código de ética e de conduta, mas, de resto, todas as políticas, procedimentos e controles internos, elas têm que ser criadas a partir da realidade daquela empresa. Então, kitzinho básico de compliance não tem, não existe, não tem para vender, no meu escritório não vende, né? Mas a gente tem que entender a empresa como ela é e construir a partir desse ponto. Marcos, pegando esse debate sobre o que o programa de compliance tem que ter, o que as empresas têm que estar preocupadas, como que a Lei Geral de Proteção de Dados se encaixa agora nessa discussão? Geralmente, o pessoal tem falado muito e tem muito evidenciado esse negócio de compliance, as pessoas trazendo uma importância para a questão de compliance. Tudo é compliance. Na realidade, eu tenho dito para as pessoas que estar em conformidade, fazer as coisas corretas, você já está em compliance. A partir do momento que você não faz a coisa errada, você já está dentro do processo. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela pede que você mude a forma de você fazer negócio. Só que a maioria das empresas ela não tem os processos mapeados. Então, você não tem, por exemplo, como quem trata os dados, como que funcionam os dados. Então, você imagina, você tem questões do jurídico, por prazo de guarda de documentação, tem questão do tributário, você tem a questão, por exemplo, instituição financeira que tem prevenção e combate à lavagem de dinheiro, você tem que guardar cadastro por 5 anos. Você tem as questões aí dos hospitais, que tem que fazer a guarda do histórico do paciente. Ele pode até migrar para outro plano, migrar para um negócio, mas você tem que guardar, porque todo diagnóstico que pode causar um problema futuro, isso tem que ser tratado. Então, na realidade, o profissional do compliance, a empresa que está querendo lidar com a Lei Geral de Proteção de Dados, ela deveria o seguinte: sentar com todas as áreas envolvidas com o processo de negócio, entender como funciona, como que as pessoas tratam o ativo da informação. Até aproveitando o que o Ministério da Infraestrutura está fazendo, nós estamos fazendo um auxílio no Ministério da Saúde aqui, né, numa subsecretaria, e eu fiquei impressionado lá que eles criaram uma área de mapeamento de processo, para entender o fluxo, entender como que funciona, como que as pessoas tratam as informações. Porque até então quem fazia controle interno era o CGU como auditor.
E se a gente quer fazer uma gestão de risco, quer melhorar os controles internos, tem que ter os processos mapeados. E para a questão de privacidade de dados, a gente tem que tomar cuidado, que a empresa também tem que saber como trata os dados dos seus funcionários, dos seus terceiros, né, dos seus clientes, e o consumidor também tem que ser educado de como tratar os seus dados também. Porque boa parte das fragilidades são causadas pelos próprios usuários, que entram em sites para poder fazer cadastro, e está lá, faz o cadastro ou dá o link do Facebook. A pessoa quer agilizar isso, e aí ele dá um acesso a N informações, depois a empresa tem que ser responsabilizada. Então, está acontecendo uma campanha das empresas educarem os consumidores também para isso, e internamente as pessoas, porque o WhatsApp, para mim, hoje, é um inferno nas empresas. Porque a gente trabalha com sigilo da informação, e as pessoas estão mandando documento, mandando informação pelo WhatsApp, e eu não tenho, às vezes, e o celular é o pessoal. E como que eu posso fiscalizar um celular pessoal? Isso tem que ser feito através de celulares corporativos, que eu posso, com políticas internas, poder fiscalizar isso, né? Nós tivemos um problema no cliente aí que o diretor estava mandando foto de crianças e pedofilia no celular corporativo. Só que tinha políticas internas que permitiram pegar o celular, nós protegemos a empresa toda, mas os dados estavam sendo utilizados. Então, o primordial é entender melhor, mapear os processos, entender os controles. Um compliance sem controle interno, só com regras, ele não funciona. Giovanni, queria te ouvir também brevemente sobre esse ponto, que é um ponto novo, né? Algumas considerações sobre o compliance digital? Eu acho que o mais importante é a gente se dar conta que são dados, porque eu acho que a lei tem um conceito de dados que a gente normalmente não entende como dados. Por exemplo, DNA é dado para a lei, ou mesmo quando a gente passa numa cancela numa rodovia, que aquele fica registrada a nossa localização, todos que têm essa informação têm um dado a meu respeito, para a lei isso também é dado. E o mais importante é a questão do tratamento de dados. Tem alguns casos que a gente pode tratar os dados, outros não. Tem alguns casos que a gente pode comercializar dados, que é uma prática que já era comum no mercado, outras que hoje dependem de autorização das pessoas envolvidas. Eu só queria acrescentar que está todo mundo vendo como uma coisa negativa, mas pode ser também uma oportunidade para o setor e uma oportunidade para as empresas. Tem várias iniciativas em que, agora sabendo, né, os usuários sabendo que eles são donos dos seus dados, eles podem também comercializar no sentido de aceitar que a gente faça o tratamento de dados em troca de alguma coisa. Então, para dar um exemplo, tem algumas empresas que já estão colocando lá, se você assistir esse vídeo, por exemplo, eu te dou mais franquia de internet. Ou se você fizer isso aqui e me permitir o uso dos dados, eu te permito outro serviço, outro produto, etc. Então, a gente precisa entender bem esse mercado para saber como se posicionar e, inclusive, utilizar isso para desenvolver as empresas. Fernanda, gostaria de voltar num ponto da apresentação. Um dos pilares é o canal Transparência. Você até citou aqui na sua primeira fala que um exemplo que veio do canal de denúncia e que vocês conseguiram checar e procedia, né, era verdadeiro. Esse foi um caso pontual, de que forma esse canal está sendo usado e a avaliação hoje de vocês é que ele é essencial para que o programa interno funcione? Ele é essencial e, como eu havia falado, a normatização dele também é essencial. É importante que a gente tenha um canal de fácil identificação, um canal que seja intuitivo, para que a pessoa, no primeiro acesso, não tenha dificuldade em encaminhar aquela narrativa, aquela comunicação, enfim, de qualquer irregularidade que, porventura, ela tenha ciência. Então, esse pilar, ele traz exatamente essa percepção desse auxílio interno e externo que a administração pública precisa para dar encaminhamento, para identificar as irregularidades que estão aí acontecendo em todas as unidades da pasta e que a gente sabe que está acontecendo e que, se nós não contarmos com a colaboração das pessoas que estão em loco, verificando aquela ação específica, fica muito difícil a detecção.
Obviamente que tem a questão do mapeamento, como o senhor disse, esse é um trabalho, é um método, né, de verificar previamente os riscos que estão aí inerentes a cada unidade, mas muitas vezes as fraudes já aconteceram, o mapeamento ou não foi feito, mas mesmo ele sendo feito, ele não anula a incidência dessas práticas, e aí a gente precisa desse canal funcionando, a gente precisa dessa percepção do cidadão, da eficiência desse fluxo, né? Então, a importância desse pilar está nessa ótica. Tem um debate que eu acho interessante nesse ponto do canal de denúncia, que, ou seja, você precisa ter um canal funcionando adequadamente, você precisa que as pessoas se sintam incentivadas a usá-la, mas você também não pode criar um clima em que está todo mundo se sentindo vigiado ou com medo o tempo inteiro. Como que vocês estão conseguindo conciliar essas duas questões no caso do Ministério? Aí, obviamente, que não é saudável para nenhuma entidade pública ou privada o denuncismo pelo denuncismo, né? Isso aí não é o que a gente procura, não é o que a gente almeja. A gente sabe que um bom clima institucional, seja em qualquer instância, ele reflete em produtividade. Então, nós temos essa preocupação. E aí, essa preocupação se traduz em linguagem. Eu acho que a linguagem do material que a gente vem confeccionando, ela é uma linguagem lúdica. E ela é uma linguagem que transforma aquele comunicante em um parceiro, né? E principalmente também o cuidado no trato da informação, né? Nós não damos encaminhamento a uma denúncia sem uma qualificação e uma instrução. Nós temos essa responsabilidade de instar outras esferas para um aprofundamento de apuração, numa apuração, apenas com indicativos mínimos de aquilo ali ter uma certa veracidade, porque senão eu posso gerar uma injustiça, e não é o intento de um programa como esse, né? Acredito que esse seja um tema também nas empresas. Marcos, queria te ouvir, primeiro, se no caso das empresas também é essencial, ou seja, não tem programa de compliance sem canal de denúncia, primeiro ponto. Segundo ponto é como também dosar essa questão. Tem que trazer os funcionários para participarem desse processo, mas eles também têm que se sentir à vontade no dia a dia da empresa, né? Como conciliar isso? É que é uma questão primordial, assim, canal de denúncia, as pessoas sempre ficam preocupadas com o sigilo da informação dada. E também tem a questão do canal de denúncia utilizado para ferramenta para prejudicar alguém. Então, você tem que tomar, as áreas internas têm que estar preparadas para como tratar a denúncia. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós implementamos um programa de conduta e ética numa empresa, fizemos um workshop, e tudo tranquilo, a diretoria aprovou, tudo tranquilo, processo. Aí, daqui a pouco, entrou uma pessoa na sala com a gente e falou assim: Oácio, posso receber 2 ingressos para assistir um jogo da Copa do Mundo? Eu falei assim: o que diz no Código de Conduta e Ética? Eu falei assim: que não pode. Eu falei: tá, mas o que você acha? Eu estou vindo perguntar para você justamente para entender isso, só que fulano, Beltrano e Ciclano receberam. Eu recebi uma delação premiada assim, sem precisar muita coisa. Aí eu falei: e agora, o que eu faço? Aí fui falar com o presidente. Falei assim: presidente, aconteceu isso, isso, isso. 3 não falaram e 1 falou. Eu falei: não, fui eu que entreguei os convites. Eu falei assim: aí agora você me derruba. Ué, o fornecedor veio aqui e me entregou 5 pares de convite, né? E eu só podia ficar com um par e mandei entregar para os outros principais gestores e tal aqui. Tá, mas ninguém vai ficar sabendo. Eu falei: não, você vai estar na Arena Corinthians, com a camisa do fornecedor, tirando selfie o tempo todo, ninguém vai descobrir que você estava lá. Como que a gente faz isso? Ai, caramba, será que eu fiz alguma coisa errada? Eu falei: não, imagina, o senhor não fez. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pensar bem aqui. Isso é hábito da empresa receber esses convites? É. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar a política. Coloca que toda entrega vai ser entregue para a diretoria do presidente ou para o recursos humanos, e vocês internamente vão decidir se recebe, se não recebe, se vai entregar ou não entregar. Por quê? Você gosta. Vai ter Fórmula 1, vai ter Olimpíada, né?
Aí eu falei assim, poxa, seria melhor. Eu falei assim, então vamos mudar a política. Então, antes de escrever qualquer coisa, entenda melhor a situação, o ambiente, como funciona. Ele mesmo gostava. Às vezes ele mesmo pedia. E nesse caso dos ingressos, ele pediu. Eu falei, então, vamos colocar isso e você determina para quem entrega. Ele falou, então tá bom. Aí mudamos a política interna. E ele falou assim, você tem certeza disso? Eu falei assim, só quero te avisar, daqui 2 anos vem a Olimpíada. Gente, o cara do Compliance me ligou e falou assim, o meu presidente está te chamando de bruxo. Eu falei assim, por quê? Acabamos de receber 80 ingressos para as finais das Olimpíadas. Eu falei assim, mas veio a passagem também? Ele falou assim, não, só o ingresso. Cada um vai receber o ingresso e vai comprar passagem e hospedagem por conta. Assim, lembra que eu falei? Então, você tem que evitar essas questões. Você falou o negócio da caneta. Tem que tomar cuidado como se coloca essas questões, porque a gente acaba transformando essa questão do compliance, integridade, num inferno na cabeça das pessoas. Então, entenda melhor o negócio, o ambiente, o risco que isso causa para o negócio. Tá? Agora, se ele percebe que tem risco, então ele muda o jeito de fazer. Mas, no caso, ele falou, não, isso já é padrão do meu negócio, e eu também faço questão de fazer. Então, determina a regra para que depois, lá na frente, você não crie punição para você mesmo. Dá tiro no pé. Tá? Então, sempre que vai fazer qualquer código de conduta ética, entenda todas as extensões do negócio, os impactos, os riscos, e aí você determina se vale a pena ou não correr o risco em cima disso. Giovanni, a gente está falando aqui desse conjunto de regras, como defini-los. Agora, como incorporar a cultura de fato da empresa? Para que um programa de compliance não seja, por exemplo, uma iniciativa de uma gestão específica, para que ele se perenize de fato na história daquela empresa? Bom, o principal ponto é que a alta administração, a alta gestão tem que mostrar que deseja aquela implantação. Isso é muito importante. Logo que eu voltei da Alemanha, eu fiquei lá 5 anos fazendo doutorado. Eu voltei para cá, o primeiro cliente que a gente teve de implantar um sistema de gestão de compliance, agora sim, né? Fazer uma obra-prima de Picasso de compliance, usar todo o meu conhecimento. Só que a alta gestão não, enfim, um sócio não estava participando. Quando a gente foi apresentar o sistema de gestão de compliance, ele começou a fazer piadinha. Isso é bobagem, é só para o inglês ver. Ninguém nunca mais seguiu norma nenhuma de compliance na empresa. Então, ali eu me dei conta, né, de uma coisa que a gente sabe tecnicamente, mas eu vi na prática, é que, em primeiro lugar, a alta administração precisa querer, de fato, e precisa demonstrar isso. A gente já teve casos de clientes que isso não aconteceu, a gente chegou a um ponto e disse, olha, se vocês não forem nossos parceiros aqui, se vocês não apoiarem, não vai avançar, a gente não vai conseguir fazer. Segundo lugar, a gente tem que ter uma relação muito transparente, muito sincera, e um clima não de, desculpa o termo, mas não policialesco dentro da empresa. Não é nenhuma crítica política, é só um adjetivo, mas no sentido de que as pessoas têm que entender que a gente está tentando construir algo para melhorar a empresa, não para punir todo mundo. E depois a gente cuidar quem está diante da gente. Eu já tive casos que as pessoas não sabiam preencher o formulário, às vezes porque não entendiam as palavras, né? Então a gente precisa saber para quem a gente vai direcionar isso, etc. Então acho que isso é o ponto mais importante. Deixa eu só aproveitar aqui, desculpa. Tem um cliente nesse formulário, ele colocou assim, relacionamento. Só que ele colocou no formulário que é relacionamento comercial. O pessoal achou que as pessoas que se relacionavam dentro da empresa, aí começou todo mundo a denunciar que, acho que fulano está flertando com fulano. Eu falei, não, relacionamento é outro, é comercial. Que às vezes coloca no formulário, mas não explica para as pessoas o que é. Eu falei assim, amigão, relacionamento comercial. Didatismo, no caso. Por favor, muito me bem. ajuda. Fernanda, a gente viu esse conjunto de iniciativas que já estão sendo, né, adotadas no Ministério, muito para dentro, né? O que os servidores têm de observar, como o Ministério tem de se estruturar. Agora, de que maneira esse conjunto de práticas pode afetar as empresas que se relacionam com o Ministério? O que as empresas hoje... Tem uma questão, até ali, você pontuou logo no início da apresentação, de melhorar a imagem do Ministério. Então, isso, claro, se reflete no público externo. Mas, além disso, quais são os outros aspectos que a gente pode pontuar? Bom, como
eu disse numa conversa com você antes, para ter alguém que receba uma vantagem devida, precisa ter alguém oferecendo, né? Então, é uma via de mão dupla. Um programa de integridade, ele necessariamente ataca todas essas frentes. E aí nós verificamos essa percepção de não recebimento de vantagem, de não oferecimento de vantagem, no próprio cenário que a gente vive das ações policialescas. A gente não pode negar que esse debate e esse assunto ele tem essa relevância hoje em dia, esse peso, enfim, esse tratamento que é dado, considerando o cenário dos últimos 5 anos, que trouxe à tona essa realidade, tanto no serviço público como na iniciativa privada. As ações da Polícia Federal, do Ministério Público, demonstraram aí o que acontecia nos bastidores dos contratos, dos assuntos relacionados ao serviço público. E aí, quando se vê isso vindo à tona no universo criminal, digamos assim, a ação subsequente é exatamente você tentar formalizar isso numa instância administrativa para tentar coibir aquele resultado final, né? E aí envolve esses atores, o serviço público, quando ele toma as cautelas devidas dentro da sua esfera com o seu corpo interno, e a iniciativa privada, quando também adota, na outra ponta, ações voltadas a coibir essas práticas, né? Então, não tem como falar em integridade, em compliance, se não tiver, nos órgãos que têm essas tratativas, né, iniciativa privada com serviço público, se não tiver a compreensão dos dois lados de como esse assunto tem que ser abordado daqui para frente. Agora, Fernanda, olhando ainda internamente para o Ministério, como medir resultado? Você falou, olha, não temos a pretensão de zerar a fraude, né? Você comentou, onde tem gente, tem fraude. Então, como é que mede? Se o objetivo final não é... Qual é a meta? Qual é a meta para a gente dobrar a meta? Qual é a sua meta dobrada já? Como é que a gente dobra a meta? Eu já considero que eu atingi a meta, porque, assim, como eu disse para os senhores, você encaminhar notícias crimes originárias do Ministério, né, um delegado de Polícia Federal lá na ponta, verificar alguma incidência de crime. O crime já aconteceu, já existe aquele indicativo. E o próprio ministro encaminhar para a Polícia Federal aquela notícia para que ela seja aprofundada, isso já é uma quebra de paradigma. Então, a gente já consegue impor uma estatística, porque isso não acontecia. Eu posso dizer para os senhores, categoricamente, que isso não acontecia. Isso acontecia em outras frentes. O Ministério Público requisitando a instauração de inquérito, o próprio cidadão procurando a Polícia Federal para realizar uma denúncia. Então, esses números eles vão surgir. Outro dia, nós tivemos uma operação da Polícia Federal, e o secretário executivo me ligou e falou assim, já é das notícias que nós estamos encaminhando? Eu falei, calma, secretário, tem 5 meses que a gente iniciou esse processo. Essas notícias elas têm um tempo de maturação, a investigação tem um tempo de maturação, mas eu tenho certeza que, a partir do ano que vem, a gente vai ver operações policiais que tiveram nascedouro notícias crimes encaminhadas pelo próprio Ministério. Nesse aspecto, é importante que haja um pouco uma mudança de cultura ou de visão sobre esses casos, porque, em geral, tanto no setor público quanto nas empresas, as empresas também não gostam de ver notícias de irregularidades, né? Então, o ministro não vai ficar feliz de ver um monte de notícias sobre irregularidades. Então, como dosar isso? É preciso também uma mudança de cultura ao enxergar o resultado? Eu acho que é preciso uma mudança, e isso já aconteceu, de reação após a ação da Polícia Federal. Se houve a operação,
se houve a constatação de uma irregularidade, que se instaure PAD, que se exonere. A resposta da alta administração, ela tem que ser rápida, para que se verifique, para que se passe a percepção de que a alta administração não coaduna com aquela prática. A gente não pode trabalhar com essa possibilidade que não vai existir. Eu converso isso muito com o ministro, porque, obviamente, assusta, né? Você vê na tua gestão operações policiais de pessoas que de repente, estavam em reuniões com você na semana passada. Mas eu tenho alertado e o ministro tem tomado essas ações de forma muito efetiva, de produzir resultados administrativos dentro da sua alçada, que seria o quê? Uma exoneração, já no dia seguinte, já na sequência da deflagração. Então, entender que essa reação, ela gera essa percepção de não coadunar com aquela prática. Nesse aspecto, queria ouvir a visão, no caso da iniciativa privada, sobre objetivo e resultado. Então, primeiro com o objetivo. Marcos, o compliance, a integridade, ela tem que ser vista como uma medida protetiva da empresa ou como uma forma também de melhorar o resultado da própria empresa, nesse caso, não do programa em si, ou seja, de trazer, de fato, melhorias para o resultado da empresa? Eu digo que para melhorar resultado, eu tenho que melhorar processo. Então, se eu tenho processos de controles de risco e compliance bem implementados, o resultado vem, né? Eu falo para as pessoas assim, se você quer entender a melhoria do teu negócio, entenda o seguinte, a quantidade de multas que você deixa de pagar, de relatórios de não conformidade que você tem que responder, você melhora muito mais. E é engraçado isso porque, assim, eu falo que um programa de compliance e integridade não é só políticas, eu tenho que ter evidência, eu tenho que ter documentos para isso, né? Eu vou dar até um exemplo aqui para vocês. Eu prestei serviço há um tempo atrás para algumas consultorias de engenharia, né? Que tinha que fazer o programa de integridade. Eu sentei com todo mundo, escrevemos políticas, conversei com cada gestor para escrever o código de conduta, para entender o negócio. Sentei com a área de controle, com a contabilidade, com o RH, tudo que ele tinha de relatório, demos nomes para os relatórios, colocamos eles nos procedimentos. E aí ele preparou toda essa documentação e entregou para o cliente dele, porque isso está acontecendo muito hoje, né? Você, para prestar serviço, até para uma empresa na iniciativa privada, estão pedindo que você tenha código de conduta, políticas, procedimentos, relatórios que demonstrem que você tem aquilo, e, obviamente, tendo isso, você melhora os seus resultados, porque você consegue continuar prestando serviço. Pasmem, eu entreguei isso para o cliente, um concorrente dele perguntou como que ele tinha atendido essa demanda, o cara me ligou e começou a me enrolar, falei assim, amigão, me diz o que você quer. Tem como mudar o logo do cara e mandar os mesmos documentos para mim? Eu falei assim, não, eu pago. Eu falei assim, não é o pagar, é o resultado disso depois, porque é a sua empresa que está ali dentro, é o resultado da sua empresa. Então, nessa hora, você vai medir o tamanho do problema que você causa para você e para quem você presta serviço, né? E o Saavedra fez um comentário logo no comecinho, que hoje muitas empresas oferecendo serviços porcos, e a gente acaba percebendo que, em vez de ele ajudar a empresa, ele está causando mais problemas para ela, e aí você vê que o resultado dela ela perde licitação. Teve um cliente que me perguntou assim, tem como você me implementar um programa de integridade? Eu falei assim, tem. Quanto tempo demora? Eu falei assim, não sei quanto tempo você tem. 1 semana. Eu falei assim, mas por quê? Eu vou participar de uma licitação, eu preciso ter um programa de integridade. Eu falei assim, então você perdeu a licitação. Porque é no mínimo 6 meses para fazer um trabalho digno que dê resultado. Agora, se for só implementar políticas, por isso que às vezes eu falo muito para os órgãos públicos, cuidado com o fornecedor que apresenta programa de integridade, peça evidência que ele está fazendo aquilo. Não é só política, porque o papel aceita tudo, não aceita? Aproveito e já passo para o Giovanni. Se as conversas entre representantes da concessionária e do poder concedente devem ser públicas. E se o assunto tratado, e se no caso do assunto tratado, se ele for confidencial por razões de mercado, como fazer, como agir? Bom, esse é um tema que a gente precisaria de um pouquinho mais de detalhe, porque dependendo da conversa não pode nem acontecer, né? Mas, de qualquer maneira,
dentro das conversas lícitas, de fato, a gente precisa de uma política de relacionamento com o setor público dentro da empresa, e o ideal, do ponto de vista do poder público, é estar mais de uma pessoa na sala, ser públicas no sentido de que haja pessoas que possam atestar depois que aquilo não foi para o lado errado, mas não pública no sentido que precisa passar na televisão, né? Então, assim, tem um nível de publicidade importante, e a gente não pode se preocupar tanto, mas isso é uma exigência. A gente tem que pensar que isso é uma proteção para nós. Eu tenho clientes que já estão respondendo processos no CAD, ou processos bem desagradáveis, porque uma pessoa do setor comercial teve uma ideia muito, assim, não muito inteligente, e a própria direção da empresa não sabia. Então, eu costumo brincar que fazer sistema de gestão de compliance é a melhor forma de fazer uma analogia com um parquinho de criança. Tenho 3 filhos, né? Então, nossos filhos olham para o parquinho lá como um parque de diversões. Pulam, meu filho lá empurra, sobe no escorregador, outras giram, gira, pulam. Eles vêm com um divertimento, mas eles podem se machucar, né? Isso é o comercial. O comercial olha assim tudo como se fosse dá para fazer qualquer coisa. A gente precisa cuidar só para ter certeza que eles vão manter esse gás, essa disposição, mas, por outro lado, não trazer risco. Então, essa exigência de publicidade não está escrita em lugar nenhum, não é lei, não é uma coisa assim, se não fizer você vai para a cadeia, mas é algo para proteger a empresa. Como, especialmente, concessionárias têm um relacionamento muito intenso com o setor público, é bom criar algumas regrinhas para dar transparência, porque isso protege vocês, né? Queria te ouvir também, Fernanda, nesse ponto, né? A pergunta aqui é se essas comunicações devem ser sempre públicas. Então, na visão do Ministério, como é que vocês enxergam isso? Entre as concessionárias e o poder concedente. Depende, isso aí é cada caso, né? Existe. Outro dia eu cheguei a fazer uma pesquisa para o ministro da CGU sobre a possibilidade o entendimento que a CGU tinha sobre a possibilidade da gente ter acesso às conversas utilizando os mecanismos, os veículos oficiais, né, os e-mails dos servidores do MINFRA. A CGU entende que a gente pode ter acesso a essa comunicação, mas eu acho que ela tem que ser feita com parcimônia, sem criar um clima institucional inadequado. Eu acho isso tem que verificar o perfil de cada entidade que está se falando e como é que isso se aplica na prática, porque a gente tem, como foi dito, os programas, os conceitos, os guias e os manuais de prateleira, mas cada assunto e cada matéria tem que ser tratado de acordo com a personalidade de cada unidade que está se falando. Tem uma pergunta aqui sobre proteção de dados, específica. Eu acho importante a gente voltar, que foi um tema que a gente tratou bem no início da conversa. Bem, trabalhamos em concessões de rodovias. As placas dos veículos que passam pelas praças são informações sigilosas? Não são informações sigilosas, mas são dados. Então, a lei de proteção de dados só regulamenta quando a gente pode transferir esses dados ou não, ou como a gente pode tratar esses dados. Então, por exemplo, eu não posso, se uma empresa vem e diz, vocês têm um monte de dados de placa, de trânsito aqui, eu queria usar isso aí para um aplicativo que eu tenho, eu vou pagar para você. Então, nesse caso, você não pode fazer isso sem o consentimento das pessoas envolvidas. Mas, por outro lado, vocês talvez sejam requisitados, sei lá, pela Polícia Federal para prestar alguma informação. A Polícia Federal, se faz o pedido judicial, vocês são obrigados a passar essa informação. Então, não é tanto a questão de passar ou não o dado, ou ter ou não o dado, mas é como eu trato o dado. E a lei está regulamentando quando eu posso fazer isso e quando eu não posso. Infelizmente, a gente está chegando ao final da nossa conversa e eu não queria encerrar sem abrir espaço para algumas considerações finais. Então, vou começar com o Marcos. O tema que você quiser. Ficou eu vou fazer uma provocação, que aí vocês pegam se quiserem. Onde a gente falou muito, né, de medidas que estão sendo adotadas, o que tem que ter no programa de compliance, atenção à lei de proteção de dados, mas o que
as empresas ainda pecam e esquecem de incluir? O que tem que melhorar? E no caso do Ministério, onde vocês veem que precisam mesmo avançar, ainda não deu para fazer isso? Por favor, Marcos. Eu tenho orientado muito os meus clientes que qualquer tipo de transação, operação, sempre consultar os especialistas internos. Consulta um jurídico, consulta a contabilidade, consulta a TI, consulta o tributário, sabe? Consulta a própria área de controles, compliance, riscos, sabe? Não sair fazendo as operações e depois a gente ter que correndo atrás para poder resgatar aquilo e tentar minimizar. Então, eu tenho dado muita orientação, é o seguinte: qualquer tipo de transação não está impedido de fazer, mas se você não tem conhecimento, dê um embasamento, sabe? Procure embasamento para isso. Às vezes a gente acaba fazendo algumas coisas e às vezes é a ignorância do saber que atrapalha, né? A própria doutora Fernanda comentou, né, que a gente lida com pessoas, às vezes você tem interesses, tem necessidades, e é difícil você alinhar o negócio, o processo e pessoas. Então, a gente tem que dar uma orientação que assim, não está impedido de fazer, mas consulta para ver o impacto daquilo e tenha sempre evidência, né? Isso que o Saavedra falou aqui. Vai fazer reunião com o fornecedor, faça o invitation por e-mail, sabe? Tenha uma ata da reunião, com aquilo que foi tratado, quem que participou. Tenha todas essas evidências e procura pessoas para entender esse processo, porque assim, a transparência eu não preciso apresentar tudo o que eu faço, mas quando eu for fiscalizado, quando eu for procurado, eu ter isso e demonstrar, eu fiz tudo aquilo que determinava. E às vezes assim, eu estou em conformidade, mas se a sua política estiver mal escrita, você continua em conformidade, mas é errado. Então, assim, tenha como foco atender as principais regras e consulta as pessoas internamente, não saia fazendo achando que tem esse domínio, aí o erro é muito maior, tá? Esse que eu tenho dado muito com as pessoas, assim, o compliance ele funciona quando cada um faz a sua parte bem feito. E o lema que eu vou dar para vocês é o seguinte: gerenciando condutas, aprimorando posturas, a cultura vem atrás. Obrigada. Giovanni, uma mensagem final? Eu queria aproveitar, então, está acabando o tempo, eu só queria dar uma mensagem para o setor. Então, eu já tive várias experiências de trabalhar com setores inteiros, assim, e a gente, no Brasil, está vivendo um momento que talvez o compliance seja visto só como uma coisa, assim, um peso, uma questão de que estão nos jogando mais uma responsabilidade, mais uma coisa. Já é difícil ser empresário no Brasil, né? Eu sei disso, tem vários clientes no mercado. Eu queria falar de um outro setor que passou por uma situação bem traumática, e nosso escritório teve a alegria de fazer parte de um processo de mudança, que é o setor da saúde, que teve a máfia das próteses. Só para fazer uma analogia, o nosso escritório, inclusive, vai ter um evento agora do Ética Saúde. Eles me chamaram porque estão fazendo uma reconstrução histórica. O nosso escritório foi quem ajudou a desenvolver o acordo setorial para toda a área da saúde e compliance, então eles estão nos chamando para contar essa história. Mas lá atrás, vocês podem imaginar como é que estavam as empresas, né? É um setor complicado, que tinha uma série de dificuldades, e teve a máfia das próteses, todo mundo começou a ser mal visto, que coisa negativa. A gente chegou lá e disse: não, pessoal, vamos fazer de um limão uma limonada. A gente precisa mostrar o lado bom do nosso setor, a gente precisa mostrar que a gente quer fazer certo e que a gente não pode ser avaliado por uma ou outra situação pontual. A gente criou um acordo setorial na área de compliance, de ética. A gente chamou, né, eles chamaram um escritório especializado que era o nosso, chamamos as associações do segmento, criamos um instituto que se chamou Instituto Ética Saúde, começamos a criar normativas para o setor, e hoje, num período relativamente curto de tempo, aconteceu lá em 2015, temos aqui 4 anos, hoje esse instituto é uma referência no Brasil, tem contato direto, acordo, convênio com o CAD, com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, e resgatou uma imagem do setor no sentido positivo, né? Porque todos os setores têm uma situação ou outra que precisa ser melhorada. Então, eu queria deixar essa mensagem no sentido de que compliance pode ser uma oportunidade para nós enquanto setor. E como a gente tem pouco tempo, eu só queria dizer que a gente tem um stand aqui, eu sou presidente do Instituto ARC, e faço cursos também na Isênica, Escola de Negócios, e a gente montou um curso de compliance no setor de concessionários e rodovias, que vai começar em outubro. Se vocês quiserem ter maiores informações, convido a nos visitar lá. Obrigada, Giovanni. Fernanda,
Uma mensagem final, por favor. Bom, só queria agradecer a oportunidade. Fiquei muito feliz com o convite, com a importância que foi dada ao assunto. Destacar que eu sei que o Ministério da Infraestrutura está engatinhando nesse tema. A gente faz parte de uma estrutura que tem alguns vícios de muitos anos e nós estamos tentando apresentar um novo Brasil, né, dentro dessa pasta. Então, nós estamos aí com ações simples, mas com muita vontade de dar certo. O ministro deu essa incumbência, pagou essa missão para a gente apresentar, ao final dessa gestão, um Ministério da Infraestrutura melhor do que a gente encontrou. E longe ainda do cenário ideal, mas com essa percepção que a gente vive de pequenas vitórias mesmo. A ideia é essa, que daqui a 4 anos, deixar um produto que não havia quando a gente chegou. Longe do ideal, mas um produto que já possa orientar a iniciativa privada, o serviço público, das melhores práticas aí do mercado. Agradeço novamente. Muito obrigada. Bem, agradeço muito aos 3 pela participação, agradeço a todos que nos acompanharam e devolvo a palavra à nossa mestre de cerimônias. Obrigada, Renata. Bem, devido ao adiantado da hora, agradecemos aos nossos painelistas e moderadores. Vamos dar um intervalo pequeno para não perdermos em quantidade de assunto para o cenário econômico e as perspectivas para investimentos em infraestrutura, nosso próximo painel. Tempinho para o café e a água, retornamos aqui com o auditório preparado para vocês. Obrigada.